neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho,
combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão, com amor, no falar, fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti estou. Ouvintes, isto é carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 29. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações é manifesto aos santos. Que santos seriam estes? Seriam imagens, estátuas com o nome de Pedro, de Maria, de João e de outros santos do passado? Basta nós pensarmos um pouquinho no significado desta palavra santo, que quer dizer separado para Deus, separado do mundo e de sua condenação. Este é o santo. Você deve ser santo, deve ser separado. E esse mistério que Paulo fala é manifesto aos seus santos, aos santos de Deus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vocês gostariam de anotar? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Encontramos que esse mistério tremendo é manifestado aos santos de Deus. Somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Assunto que deve interessar a todos de uma maneira prioritária, como temos dito. O homem deve encarar este assunto: a sua salvação, o reino de Deus e sua justiça. Nós não ocupamos o vosso precioso tempo para vos fazer conhecer coisas que apenas venham cauterizar uma consciência que pede por religião, que clama por Deus. Não. Paulo disse que o seu combate era segundo a eficácia do poder de Deus, que obrava nele poderosamente. Nenhum homem deveria pregar o Evangelho antes de ter uma experiência como a de Paulo, como a de Moisés e como a dos demais homens que foram e que são chamados por Deus. A igreja precisa conhecer a sua posição, saber o que ela é, para que assim então venha o arrebatamento, o rapto que ela, como noiva de Cristo,
aguarda com ansiedade, com expectativa. Antes de tudo, cada membro deste corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo, deve ter convicção, certeza absoluta por revelação do Espírito Santo, que os seus pecados estão todos no mar do esquecimento, apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Então devemos lembrar que no Velho Testamento o pecador levava o cordeiro e punha sua mão sobre aquele cordeiro enquanto o sacerdote o sangrava, e ele sentia a morte daquele cordeiro no seu lugar. Mas ele saía dali pronto para pecar novamente, com o mesmo desejo, o que não acontece com o Novo Testamento, o que não acontece com o crente que chega a Deus pelo sacrifício de Jesus. Pela fé, ele toma o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, na sua morte, no Calvário, para o seu resgate. Subimos, colocamos nossas mãos sobre este Cordeiro. Aqueles que têm tido a revelação do sacrifício de Jesus em propiciação pelos seus pecados. Então, nós vemos pela fé ele com as suas feridas sangrando, com as costas laceradas e os cruéis espinhos rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e ouvimos o seu clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ouvintes, o que aconteceu ali? A vida que deixava aquela célula quebrada que retia o sangue, voltava e volta sobre o pecador arrependido. Então ele não volta mais dali, desta experiência de salvação, com desejo de pecar, mas possuindo uma aversão pelo pecado, pelas concupiscências da carne. Devemos olhar para nós e vermos o que é a nossa vida. Simplesmente uma pequena célula que veio de nosso pai. A fêmea não tem a hemoglobina. Ela produz o óvulo. Ela é incubadora, a mulher. Porém o homem, o sangue vem do homem, do macho, não é? É por isso que a mulher toma o nome do homem. A criança recebe o nome dele. A mãe é a incubadora da criança. Ela dá à luz. Vale a pena termos este conhecimento, não? Foi isto que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito desceu sobre Maria e ela deu à luz um filho e o chamou Jesus. É isto que aconteceu. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício para nosso pecado. Seu sangue era o sangue de Deus, não o sangue de uma segunda pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, nos afirma que fomos comprados com o próprio sangue de Deus. Foi isto exatamente o que aconteceu. O sangue de Deus foi derramado e o Espírito Santo deixou enquanto morria em agonia. Depois a mesma vida. Espírito voltou para habitar no pecador arrependido e libertou-o totalmente. Este pecador não volta ano após ano,
sacrifício após sacrifício, porque não há necessidade. Por um sacrifício, de uma vez por todas, ele é liberto do domínio do pecado e recebe a vida de Cristo, por onde ele reina em vitória sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Você notou? O Espírito desceu sobre Maria e gerou o Filho. O Espírito Santo vem no crente e gera o mesmo Filho. Gera Cristo. Realiza, manifesta esse mistério que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério escondido desde antes da fundação do mundo. Cristo em você, o Espírito Santo gerando o Filho em você. Esse Filho é a palavra de Deus. É você na palavra e a palavra em você. Deus o fez. Ele fez tudo isso. Ele clamou ao mundo amaldiçoado pelo pecado: eu vos darei um sinal. Uma virgem terá uma criança. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Este será o vosso sinal. Será um sinal perene. O que ela gerar será Emanuel, Deus conosco. Sempre gosto de repetir, não uma segunda pessoa conosco, mas o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade, o Filho, Pai, Espírito Santo, o Pai e Filho Espírito Santo. Isso é Deus descendo em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo com a finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado no Calvário para nos trazer salvação. Uma virgem concebeu para este fim. Porque quando Adão recebeu a Eva, ela estava com a semente da serpente dentro de si. Porém, quando José recebeu a Maria, ela estava com a semente de Deus, a semente original, o Filho de Deus, o Emanuel, o próprio Deus encarnado dentro de si. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Agora veja, a igreja é o corpo de nosso Senhor. Veja quem é que tem que gerar esse corpo. Não é um credo, não é um dogma. A igreja gerada por um dogma humano não é o corpo genuíno de Cristo, mas sim a igreja gerada pela palavra, pelo Espírito Santo, é que é o corpo de Cristo. O Espírito Santo não gerou vários corpos dentro de Maria, não gerou várias igrejas, não. Há uma só. Esta é o corpo de Jesus. Na verdade, há outra, mas a outra é a falsa. É a falsa vinha. Vejam o que foi gerado no ventre de Maria. Foi justamente aquele no qual Deus se agradou em habitar. O tabernáculo veio ao nascimento e Deus fez habitar naquele tabernáculo o seu nome. E aquele corpo cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali este sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água,
Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando ele morreu, ele derramou seu sangue. A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre mim, sobre você, que o aceitaria como Cristo, como seu Salvador. Oh, que maravilha! Veja só, meu ouvinte, meu irmão amado, o que é um crente? O que é um filho de Deus? De que forma é gerado o corpo de Cristo? É pelo Espírito Santo, não por interpretações humanas. O Espírito Santo foi quem gerou a Jesus no ventre de Maria, não foi nenhum homem da terra. E somente o Espírito Santo pode gerar o verdadeiro corpo de Cristo, o que vale dizer a verdadeira igreja. Ela não é gerada por interpretações humanas. Ela é gerada, ela é formada pelo próprio Espírito Santo, que testifica dentro dela de sua redenção, de seu resgate, de sua possessão, de sua segurança, de sua confiança na glória eterna. Esse mistério foi compreendido por Paulo através de uma grande escola que ele cursou durante o seu período de preparação para pregar o Evangelho? Não. O Espírito Santo lhe deu esse conhecimento independente de qualquer homem, de qualquer Gamaliel. E ele disse que não recebeu este conhecimento de homem algum. Ele disse que recebeu do Senhor e que não consultou nem a carne nem o sangue. O mesmo acontece com todos os verdadeiros enviados de Deus e com a verdadeira igreja do Senhor. Se eu tenho que receber algo que é correto e verdadeiro, isso só pode vir do Espírito Santo. Isso não pode vir de outra fonte. E como sempre tenho afirmado, eu aguardo os resultados, os frutos, porque eu devo receber somente o que vem de Deus, e isto é confirmado com os resultados. Veja o resultado da vida que você tem levado, veja os frutos de sua vida, e medite enquanto pode, enquanto há tempo de se arrepender e de se aproximar do Calvário pela fé, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, Deus nos ajude a compreender o que é ser cristão, o que é ser um filho de Deus, o que é ser salvo, o que é ser batizado com o Espírito Santo, o que é ter vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja
deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu meu fardo de tristezas e de dor. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor.